Meus amigos, minhas amigas, a obra Coração do Mundo, Pátria do Evangelho é sem dúvida a obra que representa tudo de pior que se possa representar em um livro chamado ou denominado Espírita. Pois é, esta obra representa realmente toda a mazela do espiritismo brasileiro. É a pior obra espírita de todos os tempos até hoje. Pois é, vamos conversar um pouco sobre esta obra neste vídeo, alertando você, os mais desavisados, os mais jovens e aqueles que possam de repente ser enganados por algumas conversas bonitinhas, mas ordinárias da FEB e do movimento espírita brasileiro. Este é o canal do Prof. Kardec. Aqui é um canal de reflexões e análises críticas. Só fica quem tem coragem de ouvir e quem gosta de refletir. Deixa o teu like, se inscreve no canal, apoia um canal que tem uma voz dissidente da manada, um canal contra a Matrix, um canal que fala o que muitos não têm coragem de falar. Uma das características mais básicas e bizarras já do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho é esse excesso de patriotismo, não é? Este ufanismo, que é uma característica muito forte do fascismo, não é? Todo movimento fascista tem por característica básica o ufanismo, aquela ideia de que o meu país, a minha bandeira, tudo é meu, é melhor, né? Feito aquelas pessoas que estavam defendendo até que o futebol do Brasil era o melhor, o melhor, o melhor, até levar um 7-1 da Alemanha, e ainda tinha gente dizendo porque o Brasil, 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 sem reconhecer que o mundo mudou até nas questões futebolísticas, né? Tem muita gente jogando mais futebol do que o Brasil, só para citar um exemplo. Então, quando se tem um exagero de patriotismo, quando se tem questões ufanistas, é uma representação do fascismo, que a gente viu em eleições aí próximas no Brasil, a questão de Brasil, pátria, família, evangelho e tal, Deus, pátria, família, evangelho. Esse é um discurso ufanista, é um discurso fascista. Portanto, a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ela já começa por aí. Primeiramente porque precisamos nos entender como espíritos. E espíritos, por mais que tenham renascido numa mesma nação, em algumas encarnações e tendo vivências ali, o espírito vai se considerar sempre como tal. Um espírito é um espírito. Um espírito não tem nação. Um espírito é do universo. O espírito é de todos os lugares, só para onde quer. Portanto, o espírito não deve ter tanto orgulho. O espírito não vai ter esse ufanismo de ter que ser brasileiro, ou alemão, ou italiano, ou argentino. Não há necessidade disso, considerando que somos espíritos com reencarnações e diversas vivências em nações diferentes. Portanto, é uma ideia distorcida, a ideia de uma prevalência, de prevalecer uma nação sobre as outras, principalmente quando se fala do Brasil em questões morais, éticas, em questões de justiça social, em questões da própria liberdade de expressão. Então, diante de uma série de questões, principalmente injustiças sociais, desigualdades sociais, um excesso de corrupção, uma corrupção generalizada, não é? Em todas as áreas, em todas as esferas, como nós concebermos, como nós entendermos de maneira sensata e racional que o Brasil é o coração do mundo e a pátria do Evangelho? Como assim? Né?
E o pior, que no livro é colocado um Jesus triste, amargurado, preocupado, e como se só pudesse o Brasil ser este país capaz de absorver tudo isso e de ser o país responsável por ser a pátria do Evangelho. Vemos um Jesus, inclusive, é um Jesus cristão, que a gente sabe que Jesus não é cristão, nunca foi cristão. Então, vemos uma série de distorções, não é? O processo de aculturamento dos jesuítas em relação aos povos nativos, né? Aos povos, já os donos da terra, os indígenas. Então, esse processo de apropriação, de aculturamento, não é? Os jesuítas de maneira forçada. Então, é colocado essa situação de exaltação a um espiritismo cristão, católico, apostólico, romano, não é? Onde Jesus toma partido para essa religião, e é um Jesus que toma partido pelo espiritismo e mais pela febre, não é? Como se houvesse a necessidade de que todos nós estivéssemos interligados, associados, fazendo parte efetivamente da FEB, da Federação Espírita Brasileira, o Vaticano Espírita, na realidade. Por que isso? Porque dentro do próprio livro, há um trecho que fala que há laços indissolúveis em todos nós com a Federação Espírita Brasileira. Veja só você, o livro traz uma reflexão de que até mesmo as pessoas que são indiferentes à FEB ou contrárias à FEB são à toa, porque todos nós estamos ligados à Federação Espírita Brasileira no mundo espiritual de maneira indissolúvel. Será que você pode confiar numa coisa dessa? Meus amigos, vamos raciocinar. Eu vou repetir, se você ainda não captou. No livro consta que todos nós, até os que são indiferentes à FEB ou contrários à FEB, estão sendo à toa, porque todos nós somos ligados à FEB de maneira indissolúvel no mundo espiritual. É uma coisa que é difícil, muito difícil, para uma pessoa que está com seus neurônios em dia compreender que isso está correto, não é? É bom lembrar que a própria viúva de Humberto de Campos, a família de Humberto de Campos reclamou, indagou sobre a autenticidade da autoria desses livros psicografados que foram atribuídos a Humberto de Campos, como esse. Será que Humberto de Campos realmente trouxe essas ideias? Essas ideias são dele? Não é? Que interrogação grandiosa, não é? Quando a gente percebe que este livro em si, O Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ele foi um livro arquitetado, não por desencarnados, mas por encarnados, e mais precisamente pela diretoria da FEB, pela presidência da FEB, pelos líderes da Federação Espírita Brasileira, juntamente com um médium número 1, Chico Xavier. Por quê? Eles precisariam criar uma ideia e disseminar uma ideia nacional de conquista de adeptos, de prosélitos para o Espiritismo. E para isso precisariam criar uma obra que mostrasse a todos a necessidade de que fôssemos ligados à Federação Espírita Brasileira, de que todas as casas espíritas e trabalhadores espíritas fossem pessoas ligadas à Federação. Ou seja, um livro que foi planejado, arquitetado, engendrado por mentes encarnadas de maneira muito direcionada e clara para exaltar a própria Federação Espírita, o próprio movimento federativo.
e trazer um espiritismo catolicizado, imposto e como única solução para o planeta, única solução para o mundo, né? Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Então, a partir do Brasil e através do espiritismo catolicizado brasileiro e mais ainda da FEB, só e somente só através da Federação Espírita Brasileira, do movimento federativo, é que o mundo pode realmente ser regenerado e ser um novo mundo. Então, fica muito difícil para uma pessoa em sã consciência, gozando de suas faculdades mentais, né, acreditar numa situação dessa. E o que foi mais ainda articulado é que essas mentes encarnadas que engendraram tudo isso tiveram que escolher um médium acima de qualquer suspeita para fazer esse trabalho. Então, Chico Xavier, médium número 1, até então, principalmente naquela época, 1938. E aí Chico Xavier vem porque era necessário. Então, foi uma coisa muito bem articulada, né? Vamos pensar num projeto para atrair adeptos, prosélitos para o espiritismo, fazer o movimento espírita brasileiro crescer e ainda não só isso, mas incutir na mente das pessoas a necessidade do movimento federativo, a necessidade do Vaticano Espírita no Brasil. Até porque está no Estatuto da FEB, virou lá no artigo 63 do Estatuto da Federação Espírita Brasileira. É uma questão estatutária. O livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho virou uma questão estatutária, obrigatória, política da FEB. Veja só o que diz, lá no artigo 63 diz que os facilitadores, os palestrantes, os divulgadores da obra devem fazer as pessoas sentir a necessidade do movimento federativo para o bem de todas as coisas, fazer as pessoas se comoverem com a ideia de um espiritismo catolicizado necessariamente federativo com a FEB. Vocês estão entendendo? O livro Coração do Mundo, Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho é, sem dúvida nenhuma, uma grande farsa, uma grande enganação. Poucos têm coragem de falar e dizer isso que eu estou dizendo, né? Pouquíssimos canais, pouquíssimas pessoas, mas aqui a gente tem esse compromisso de desmascarar, sobretudo, o falso moralismo do movimento espírita brasileiro, desmascarar, sobretudo, o elitismo social, o elitismo econômico que representa o espiritismo no Brasil. Desmascarar, sobretudo, o Vaticano Espírita, que é a FEB. Desmascarar, sobretudo, que até mesmo figuras de alta credibilidade, acima de qualquer suspeita, como Chico Xavier, estiveram comprometidos com algumas situações como essa. Comprometidos com a ditadura militar, comprometidos com o fascismo e com a extrema-direita no Brasil, e comprometidos com obras como esta, a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, travestida de uma obra cristã que simbolizaria um país responsável pelo acolhimento e a regeneração humanística e espiritual do mundo. Por trás desta ideia, desta falsa ideia que está à frente, na realidade, o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, é um livro ufanista, fascista, uma obra fascista, uma obra de extrema-direita que pretendia e pretendeu e até hoje pretende, porque está no Estatuto da Federação, envolver, comover, fazer as pessoas
sentirem a necessidade de serem federadas e de acreditar cegamente em tudo que o livro diz, em todas as questões que estão no livro, sonhando com o Brasil, o país das maravilhas, e um país que fosse exemplo de moralidade, bons costumes, de amor ao próximo e etc. Nós estamos vendo cada vez mais o egoísmo prevalecendo, o individualismo, o capitalismo selvagem e as características, inclusive, plenas de sistemas voltados para a extrema-direita, do capitalismo exagerado, da competitividade, não é? Do fascismo, da questão mesmo de você não reconhecer humanidade em outros povos, de você ridicularizar nordestinos, pobres, negros, de você se sentir como classes superiores e elitistas. Então o movimento espírita acabou também no Brasil representando de muito tempo para cá isso, um elitismo social, um suposto elitismo intelectual, não é? Um suposto elitismo intelectual, onde demonstra pessoas que se colocam como donas de um saber espiritual maior do que qualquer outras, supostas mentes capazes de dominar todos os assuntos que tangem a espiritualidade, o que é falso, ou seja, falsas autoridades morais, falsas autoridades em domínio de assuntos espirituais, um falso moralismo, né? Um falso puritanismo, um falso patriotismo, um ufanismo, tudo em nome do fascismo da extrema-direita. E aqui, infelizmente, não há como não dizer que o médium responsável por esse livro tem tudo a ver com isso, concordou, aceitou, e foi, nesse sentido aqui, um empregado da FEB ao aceitar psicografar esse livro, se é que de fato foi um livro psicografado. Deixa muitas dúvidas no ar com relação a isso também, porque o conteúdo do livro, tudo que está no conteúdo do livro, são assuntos que o próprio médium já conhecia, já dominava e que foi instruído, para não dizer compelido, a colocar no conteúdo do livro. Então, onde estaria Humberto de Campos envolvido com isso? Será que de fato Humberto de Campos corroborou com isso, participou e escreveu isso? Se escreveu, também demonstra que do lado de lá, Humberto de Campos também estava comprometido com um pacote de extrema-direita, um pacote fascista, um engodo, algo realmente para fazer prosélitos, né? E fazer com que as pessoas tivessem uma sensação de ter que se filiar à Federação Espírita Brasileira, de ter que fazer parte da FEB e de entender que o movimento da FEB é o movimento oficial do Espiritismo e, portanto, todas as casas teriam que ser filiadas, todos os centros espíritas e os espíritas teriam que ser filiados à FEB, até porque, veja que coisa bem engendrada, né? Aquela frase que diz que mesmo que os que são indiferentes ou contrários estão de maneira indissolúvel ligados à FEB do ponto de vista espiritual, no mundo espiritual. Então, meus amigos, minhas amigas, parem para refletir. O pior ainda é que hoje em dia eu já vi supostos mentores espirituais encarnados, professores que não são nem espíritas, mas pessoas que têm grandes canais na internet, indicando a leitura do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E não só indicando, mas fazendo um estudo do livro, recomendando o livro para seus pupilos, para seus estudantes, para seus alunos. Supostos professores conhecedores
da quinta dimensão e de esferas superiores, indicando, e não só indicando, mas fazendo um estudo detalhado, ou pelo menos parte do estudo do livro, pelo menos uma resenha do estudo, não é um resumo do estudo do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Acredite se quiser. Então, meus amigos, antenas ligadas, que é como a gente sempre diz, não faltam canais falando sobre isso ou aquilo na internet, mas existem muitos canais da não-luz se fazendo de luz, e existem canais com propostas como estas, fascistas, com propostas de extrema-direita, tentando confundir você. Então, é necessário ter análises críticas reflexivas, como este canal tem. O Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, vem a ser o pior dos livros espíritas atribuídos ao espiritismo já feitos. Num país onde nós sabemos que a fome, a desigualdade, a injustiça, a corrupção, não é, campeia, e onde fica bem claro que a própria construção deste livro foi algo engendrado dentro dos gabinetes da Federação Espírita Brasileira, e não algo trazido de maneira pura, cristalina por uma espiritualidade superior, nem muito menos por Jesus, que é utilizado no livro, é falado o nome de Jesus, podemos dizer, em vão nesse livro, muitas vezes um Jesus sinalizando que o Brasil seria esse local e etc. Enfim, são situações que, se a gente fosse enumerar capítulo por capítulo e aberrações por aberrações, teríamos aqui um seminário longo para falar só desse livro e de tudo que ele representa de ruim, de engano para o movimento espírita, para os seguidores, para as pessoas bem intencionadas que caíram já nessa conversa, nessa lábia, ou que ainda até hoje caem nessa conversa. Por quê? Porque existem também aqueles oradores habilidosos que conseguem fazer do limão uma limonada. E quando vem uma crítica sobre o livro, diz porque aqui é o país, é o coração do mundo, Pátria do Evangelho, porque é o local dos doentes, dos espíritos convalescentes, dos que estão precisando de apoio. Aí eles conseguem tirar, sabe, uma argumentação, um poder de retórica, sabe, assim, tentar ludibriar com uma historinha bonita e adocicada, que muita gente ainda cai nessa conversa. Fica esse alerta aí para você, então. Se você não leu, nem leia, não vá atrás. E se já leu, negocie, venda esse livro, distribua, jogue no lixo, faça alguma coisa. Como eu já fiz com alguns livros aqui que eu tinha, espíritas, que eu doei a outras pessoas porque estava doando e porque eu senti que para mim não dava mais. Felicidades, um grande abraço. Se gostou do vídeo, deixa o like aí, tá? Comenta, analisa, participa comigo, interage. E aqui é um canal de reflexão, de análises reflexivas e críticas. Portanto, se você for uma pessoa de extrema direita, uma pessoa extremista ou uma pessoa que realmente não entende o que eu quis colocar, infelizmente para você. Aqui é um canal de pessoas que pensam, que refletem, que não tem posicionamento direto ligado à direita ou esquerda, seja lá o que for, mas que são contra qualquer tipo de extremismo e principalmente contra o fascismo. Aqui a gente é extremamente contra, tá bom? A qualquer tipo de ideias fascistas e de questões que tentem ludibriar e enganar pessoas bem intencionadas e principalmente através de religião e de federação de Vaticano Espírita. Um grande abraço a todos, deixa teu like, por favor, compartilhe esse vídeo e mais do que isso, se inscreve no canal se você é a favor de uma espiritualidade livre, independente e longe de enganos e de situações como essas. Um grande abraço.